Meu marido deixou uma herança de 40 milhões de reais e decidi não contar a ninguém. Graças a Deus que fiz isso. Na segunda-feira, pedi à minha nora que me emprestasse 50 reais. Ela respondeu: "Vá arranjar um emprego, sua velha preguiçosa." Eu disse 3 palavras que a deixaram em choque. Fico feliz em ter você aqui. Siga minha história até o final e comente de qual cidade você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha meia história. Meu nome é Helena e aos meus 64 anos eu achava que entendia o que significava a solidão. Eu estava enganada. A verdadeira solidão não é estar sozinha, é estar rodeada por familiares que desejariam que você não estivesse ali. Há 6 meses, enterrei meu marido, Leonardo, após 42 anos de casamento. O funeral foi lindo, se é que se pode chamar de lindo ver seu parceiro de vida desaparecer debaixo da terra. Mas, o que veio depois? Foi então que aprendi o que é a verdadeira dor. A casa agora parece enorme. Todas as manhãs, acordo procurando o corpo quente de Leonardo, apenas para encontrar lençóis frios. O silêncio é ensurdecedor. Acabaram-se suas piadas horríveis no café da manhã. Acabaram-se os roncos suaves que antes me mantinham acordada. E agora eu daria qualquer coisa para ouvi-los novamente, mas o pior não é a dor, é ver meu próprio filho me tratar como se eu já estivesse morta. Davi me ligava todos os domingos quando Leonardo estava vivo. Conversávamos sobre as crianças, seu trabalho, planos para o fim de semana. Agora podem passar 3 semanas sem que eu tenha notícias dele. Quando ele liga, é breve, forçado, como se estivesse riscando algo de sua lista de tarefas. "Como você está, mãe?" "Estou me virando, querido." Bom. Bem, preciso ir. A Isabela precisa de ajuda com o jantar." Clique. Essa é minha nora, Isabela, 28 anos, loira, bonita, e ela me olha como se eu fosse algo desagradável. Ela se intrometeu. Nem sempre foi assim. Quando Davi a trouxe para casa há 5 anos, ela era doce, até diferente. Ela me perguntava sobre as receitas da família, elogiava minha horta e trazia as crianças para me visitar nos fins de semana. Isso mudou no dia em que voltamos do funeral de Leonardo. Lembro-me de estar na minha cozinha, ainda com meu vestido preto, quando Davi e Isabela chegaram com seus 2 filhos, Laura, de 7 anos, e o pequeno Lucas, que acabara de completar 4. As crianças correram para me abraçar, mas Isabela se conteve, sussurrando algo para Davi que o deixou sério. "Mãe", disse Davi com uma voz cautelosa, "precisamos conversar sobre sua situação." Situação. Como se a viuvez fosse algo que eu tivesse escolhido. "O que você quer dizer?" "Bem", disse Isabela com aquele tom condescendente que passei a odiar. "Davi e eu estamos preocupados com você morando aqui sozinha. Esta casa é tão grande e as despesas..." Olhei para minha modesta casa de 2 quartos. Grande? A casa dela caberia 2 vezes na minha sala principal. "Estou bem", eu disse. Seu pai e eu éramos cuidadosos com o dinheiro. Isabela e Davi trocaram um olhar que na época eu não entendi. Agora sei exatamente o que significava. "Mãe", disse Davi docemente, "sabemos que o pai não tinha muito seguro de vida nem aposentadoria. Estamos apenas preocupados com sua segurança financeira." Isabela acrescentou, embora seu tom sugerisse que estava preocupada com algo completamente diferente. Esse foi o começo. Nas semanas seguintes, suas visitas se tornaram inspeções. Isabela percorria minha casa, comentando sobre coisas que precisavam de conserto e sugerindo que eu poderia me mudar para algo menor, mais gerenciável. Ela abria minha geladeira e criticava a comida que eu comprava. "Helena, querida, você não precisa mais comprar iogurte caro. A marca do supermercado é tão boa quanto." Ela olhava minhas correspondências, balançando a cabeça ao ver as contas de luz e água. "Esses gastos com aquecimento são exorbitantes. Você deveria manter a casa mais fria." Davi concordava com a cabeça, apoiando sua esposa, evitando meu olhar. Meu filho, que costumava me defender dos resmungos ocasionais de seu pai, agora ficava do lado de uma mulher que me tratava como um fardo. O pior era como eles se comportavam com as crianças. Laura e Lucas corriam direto para mim quando vinham visitar, animados para ver a vovó. Mas comecei a notar como Isabela os afastava quando me pediam coisas.
A vovó não pode mais te comprar brinquedos, querida, ela dizia na minha frente, alto o suficiente para que eu ouvisse. Agora ela precisa ter muito cuidado com o dinheiro dela. Laura, coitadinha, parecia confusa. Mas, vovó, você sempre nos comprava brinquedos. Isso foi quando o vovô estava vivo, disse Isabela, lançando-me um olhar significativo. As coisas são diferentes agora. Diferentes. Essa palavra começou a me seguir por toda parte. 3 meses após o funeral, percebi que meu carro estava fazendo um barulho estranho. Nada grave, provavelmente só precisava de uma revisão. Mas quando comentei com Davi, na esperança de que ele conhecesse um bom mecânico, Isabela interveio imediatamente. Um conserto, Helena, pode custar centenas de reais. Talvez seja a hora de pensar se você realmente precisa de um carro. Há uma boa linha de ônibus que vai direto para o supermercado. Uma linha de ônibus. Aos 64 anos, depois de dirigir por quase 50 anos, ela queria que eu pegasse o ônibus como se eu fosse um caso de caridade. Mas eu fiquei quieta. Eu sempre ficava quieta. Leonardo costumava dizer que eu era educada demais para o meu próprio bem, que eu deixava as pessoas passarem por cima de mim porque não queria causar problemas. Ele tinha razão. O ponto de ruptura chegou na segunda-feira passada, de manhã. Eu não estava me sentindo bem, apenas um resfriado. Mas na minha idade essas coisas batem mais forte. Meu remédio para a pressão havia acabado e minhas pílulas para artrite estavam no fim. A farmácia ficava a apenas 10 minutos de carro. Mas meu carro estava fazendo aquele barulho de novo e eu estava nervosa para dirigi-lo. Liguei para o Davi. Sem resposta. Liguei de novo 1 hora depois, direto para a caixa postal. Finalmente, engoli meu orgulho e liguei diretamente para a Isabela. Olá, Isabela. É a Helena. Desculpe o incômodo, mas eu queria saber se você poderia me levar à farmácia. Não estou me sentindo bem com o carro. Ah, Helena. Ela suspirou como se eu tivesse pedido para ela doar um rim. Hoje o dia está corrido. Tenho yoga, depois almoço com as meninas e depois prometi a Laura que a levaria para comprar roupas para a escola. Levaria apenas alguns minutos. Olha, você não pode pedir um Uber ou algo assim? Um Uber. Para pegar uma receita de R$ 50, ela queria que eu gastasse 30 em um Uber. Não tenho o aplicativo do Uber no meu celular. Bem, então acho que você terá que encontrar outra solução. Talvez o Davi possa te ajudar mais tarde. Mas Davi não me retornou a ligação naquele dia, nem no dia seguinte. Na quarta-feira, eu estava me sentindo pior. O resfriado havia se instalado no meu peito e eu quase não tinha mais remédios. Contei o dinheiro na minha carteira. R$ 35. Não muito, mas o suficiente para as receitas e talvez um pequeno frasco de xarope para a tosse. Foi então que cometi o erro que mudaria tudo. Liguei para Isabela novamente. Isabela, sinto muito em te pedir isso, mas você poderia me emprestar R$ 50 só até o Davi receber na sexta-feira. Preciso pegar minhas receitas e estou um pouco apertada. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Você está me pedindo dinheiro? Apenas R$ 50. Eu te devolvo. Helena, sua voz ficou gélida. Acho que é hora de você encarar a realidade. Você é uma mulher adulta. Se precisa de dinheiro, arranje um emprego. Pare de ligar para cá toda vez que tiver um problema. Meu coração começou a bater forte. Isabela, eu não... Não, falando sério. Toda essa história de viúva indefesa está ficando chata. Quer dinheiro? Vá trabalhar para consegui-lo. O McDonald's está sempre contratando. Talvez você devesse tentar ser útil por uma vez, em vez de ficar sentada sentindo pena de si mesma. Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Você age como uma viúva indefesa. Você sente pena de si mesma. Vá trabalhar, sua velha preguiçosa. Ela continuou, elevando a voz. Pare de esperar que todos cuidem de você. Fiquei ali na cozinha com o telefone na mão, sentindo um aperto no peito. Não se tratava apenas de R$ 50. Tratava-se de respeito, tratava-se de família. Tratava-se do fato de que a mulher com quem meu filho se casou achava que eu não era nada mais do que um fardo a ser tolerado. Você vai se arrepender disso, eu disse em voz baixa. Desculpe? Minha voz estava calma e firme, embora minhas mãos tremessem. Você vai se arrepender disso. Você está me ameaçando?
Não, Isabela, não estou te ameaçando. Estou simplesmente te dizendo que você vai se arrepender de ter me tratado assim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Por um longo tempo, fiquei ali em silêncio na cozinha, ouvindo as batidas do meu coração. Depois, fui ao meu quarto, ao armário onde as roupas de Leonardo ainda estavam penduradas. E alcancei por trás de seus velhos ternos para tocar o pequeno cofre que ele havia instalado anos atrás. Dentro daquele cofre havia documentos que mudariam tudo. Documentos que provavam que Isabela havia cometido o maior erro de sua vida. Mas ainda não. Hoje não. Hoje eu a deixaria acreditar que havia vencido. Depois de desligar na cara da Isabela, sentei-me na velha poltrona reclinável de Leonardo e deixei as memórias me invadirem. 42 anos de casamento e eu ainda estava descobrindo coisas sobre o homem que eu achava que conhecia por dentro e por fora. 3 semanas antes de sua morte, Leonardo finalmente me contou tudo. Ele estava no hospital, recebendo sua última rodada de quimioterapia. Os tratamentos que ambos sabíamos que não estavam mais funcionando. Os médicos haviam começado a usar palavras como cuidados paliativos e organizar as coisas. Nós dois entendíamos o que isso significava, mesmo que não pudéssemos dizer em voz alta. Eu estava sentada ao lado de sua cama, lendo a sessão de esportes para ele como todas as manhãs, quando de repente ele pegou minha mão. Helena, querida, precisamos conversar sobre algo importante. Baixei o jornal e olhei para ele. Mesmo doente, mesmo magro e pálido por causa da quimioterapia, o olhar de Leonardo ainda era aguçado, ainda era inteligente. O que foi, meu bem? Existem coisas que você não sabe sobre nossas finanças, coisas que eu nunca te contei. Por quê? Bem, porque eu queria que fosse uma surpresa, caso algo acontecesse comigo. Meu coração deu um salto. Leonardo, do que você está falando? Ele apertou minha mão com mais força. Prometa-me que não contará a ninguém o que vou te dizer, nem ao Davi, nem à Isabela, a ninguém. Não até que você tenha certeza absoluta de que pode confiar neles. Você está me assustando. Prometa, Helena. Eu prometo. Ele respirou com dificuldade. Eu venho investindo nosso dinheiro há 40 anos. Nada de grandes riscos, nada maluco, mas eu fui muito, muito cuidadoso e tive muita sorte. Franzi a testa. Eu sabia que tínhamos algumas economias, talvez uns 100 ou 150 mil reais. Vivíamos modestamente, dirigíamos carros usados e procurávamos promoções. Que tipo de investimento? Principalmente fundos de índice, algumas ações de primeira linha. Comecei com apenas R$250 por mês em 1982. Todo mês, R$250. Depois, quando fui promovido, aumentei para 500, depois para 1.000. Você nunca percebeu porque eu programei para sair antes que nossos salários caíssem na conta corrente. Eu estava começando a entender. Quanto, Leonardo? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tivesse adormecido. Então, apenas um sussurro. 40 milhões de reais. A sala girou. O quê? 41 milhões no mês passado. Está tudo em seu nome agora, já está há anos. O seguro de vida é apenas uma pequena parte. Este é o nosso verdadeiro legado. Fiquei sem fôlego. 40 milhões de reais. Minha mente nem conseguia processar esse número. Mas, Leonardo, por que você não me contou? Todos esses anos fomos tão cuidadosos com o dinheiro, nos preocupando com as contas, porque eu queria que vivêssemos normalmente. Eu queria que apreciássemos o que tínhamos, não que ficássemos obcecados em ter mais. E por quê? Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado, porque eu vi o que o dinheiro faz com as famílias. Eu vi como ele muda as pessoas. Davi nunca. Davi talvez não. E quanto a Isabela? E as pessoas que nem conhecemos? E os filhos de Davi quando crescerem? O dinheiro traz à tona o pior nas pessoas, Helena. Faz com que elas acreditem que têm direito a coisas que não lhes pertencem. Pensei naquela conversa agora, sentada na cadeira de Leonardo. Ele tinha sido tão sábio, tão cuidadoso. Ele me fez prometer que eu esperaria, que observaria, que veria como as pessoas me tratariam quando pensassem que eu não tinha nada. Teste-os, ele me disse em seu último dia em casa. Veja quem ama a Helena, a mulher, e quem simplesmente ama o que eles acham que você pode lhes dar. O teste havia terminado. Isabela havia falhado espetacularmente.
Nos dias seguintes, observei o comportamento de Davi e Isabela com novos olhos. Eles vieram no sábado, supostamente para ver como eu estava, mas, na verdade, para continuar sua campanha de me fazer sentir impotente. Isabela foi direto para o meu termostato. Helena, está fazendo 22 graus aqui. Está muito quente, você está desperdiçando dinheiro com aquecimento. Ela baixou a temperatura para 20 graus, sem perguntar. Davi fuçou na minha geladeira. Mãe, você está deixando a comida estragar. Você está comprando demais para uma pessoa só. Eu sei de quanta comida preciso, Davi. Mas olhe este iogurte, vai vencer na semana que vem. E este leite, eu vou usar antes que vença. Isabela suspirou dramaticamente. É exatamente disso que estamos falando, Helena. Você não está mais pensando com clareza sobre essas coisas. Não pensando com clareza. Aos 64 anos, porque comprei as compras para uma semana. Talvez, continuou Isabela, seria melhor se nós te ajudássemos com as compras. Fizéssemos uma lista para você do que você realmente precisa. Uma lista. Como se eu fosse uma criança que não podia ser confiada para comprar minha própria comida. Que gentil, eu disse com cuidado. Mas eu faço compras para mim mesma há quase 50 anos. Isso foi quando você tinha o Leonardo para te ajudar a gastar tudo, disse Davi. Agora é só você. Essas palavras me machucaram mais do que deveriam. Enquanto se preparavam para ir embora, Isabela deu o golpe final. Ah, Helena, eu estava pensando no que você disse ao telefone outro dia sobre precisar de dinheiro. Meu estômago se revirou. Sim? Bem, Davi e eu conversamos e achamos que talvez fosse bom para você ter um propósito, uma estrutura em sua vida. O que você quer dizer? Davi deu um passo à frente, parecendo desconfortável. Mãe, há um centro para idosos no centro da cidade que tem um programa de colocação profissional. Nada muito exigente, apenas um trabalho de meio período para te ajudar. Complementar sua renda. Complementar minha renda. Eu quase ri. Que tipo de trabalho? Perguntei. O sorriso de Isabela era doce e venenoso ao mesmo tempo. Ah, você sabe. Serviços de limpeza, preparação de refeições, cuidar de outros idosos, coisas que se encaixam nas suas habilidades. Outros idosos. Eu tinha 64 anos, não 90. Você quer que eu limpe casas? É um trabalho honesto, disse Isabela. Seu tom sugeria que o que eu vinha fazendo com minha vida nos últimos 42 anos não era. E isso te ajudaria a se sentir mais independente, mais segura. Olhei para meu filho, o menino que eu criei, o homem pelo qual me sacrifiquei, a pessoa que amei incondicionalmente por toda a sua vida. Davi, você acha que eu deveria limpar casas? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Acho que a Isabela está certa sobre ter um propósito. Um propósito. Como criá-lo, apoiar seu pai, administrar a casa, ser voluntária na igreja, cuidar da minha mãe idosa até ela falecer. Como se nada disso tivesse sido suficiente. Vou pensar sobre isso, eu disse. Depois que eles foram embora, voltei a sentar na cadeira de Leonardo e peguei a pasta que ele havia me dado antes de morrer. Extratos bancários, contas de investimento, registros detalhados de 40 anos de acumulação cuidadosa e paciente de riqueza. O extrato mais recente mostrava um saldo de 41.247.000 reais. 41 milhões de reais. E a esposa do meu filho achava que eu deveria ganhá-los limpando banheiros. Pensei novamente nas palavras de Leonardo. Veja quem ama a Helena, a mulher, e quem simplesmente ama o que eles acham que você pode lhes dar. A resposta estava se tornando dolorosamente clara. Naquela noite, fiz 2 ligações. A primeira foi para o consultor financeiro com quem Leonardo havia trabalhado por décadas, um homem chamado Roberto Campos, que nos ajudou a transformar nossos modestos investimentos nesta fortuna. Senhora Albuquerque, a voz de Roberto era calorosa e familiar. Como a senhora está? Estou bem, Roberto. Acho que é hora de conversarmos sobre algumas mudanças. Claro! O que a senhora tem em mente? Quero me mudar, sem muito alarde, e quero começar a procurar imóveis. Imóveis. A senhora está pensando em se mudar para uma casa menor? Sorri, pensando nas constantes sugestões de Isabela. Na verdade, estou pensando em um upgrade.
A segunda ligação foi para minha irmã Margarida, que morava em Fortaleza. Margarida era a única pessoa que sabia dos investimentos de Leonardo. O único parente em quem ele confiava plenamente. Helena, como você está, querida? Estou pronta, Margot. Pronta para quê? Pronta para ver que tipo de pessoas meu filho e sua esposa realmente são. Margarida ficou em silêncio por um momento. Então, digamos que o instinto de Leonardo estava certo. Ah, querida, sinto muito. Não sinta, sinta-se orgulhosa de mim. Estou prestes a recuperar minha vida. Ao desligar o telefone, senti algo que não sentia há meses. Excitação. Por tempo demais, eu havia deixado que outros definissem quem eu era, quanto eu valia, do que eu era capaz. Mas eu não era a viúva indefesa que eles pensavam que eu era. Eu era uma mulher com 40 milhões de reais e nada a perder. 2 semanas após a sugestão de limpar casas, Isabela decidiu levar sua campanha a outro nível. Ela chamou de reunião de família. Mas, na verdade, foi uma intervenção projetada para provar que eu estava perdendo o juízo. Começou em uma quinta-feira de manhã, quando Davi me ligou com uma voz estranhamente formal. Mãe, Isabela e eu queremos que você venha jantar no domingo. Precisamos conversar sobre alguns assuntos familiares importantes. Que tipo de assuntos? Apenas coisas que nos preocupam. Seu bem-estar, seu futuro. Queremos ter certeza de que você está bem. A maneira como ele disse bem-estar me deu arrepios, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. O domingo chegou cinzento e chuvoso, perfeito para o meu humor. Dirigi meu carro supostamente não confiável até a casa impecável de Davi e Isabela, no subúrbio. Notando como o barulho havia desaparecido misteriosamente depois que o levei ao mecânico e paguei por uma simples troca de correia. R$ 280, menos do que Isabela provavelmente gastava em sua manicure semanal. Quando toquei a campainha, Isabela me atendeu com um suéter de cachemira creme e um jeans escuro que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Seu sorriso era brilhante e artificial, como as flores em sua entrada perfeitamente arrumada. Helena, entre, entre. Posso pegar seu casaco? Ela pendurou meu velho casaco de lã ao lado de suas jaquetas de grife e não pude deixar de notar o contraste. Tudo no mundo de Isabela era novo, caro, perfeito. Até os brinquedos de seus filhos estavam organizados em caixas iguais. Nada fora do lugar. Davi saiu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Oi, mãe, como foi a viagem? Bem, o carro está funcionando perfeitamente agora. Bom, mas ele não perguntou o que havia acontecido com ele, nem quanto custou para consertar. O Davi que eu criei teria perguntado. Sentamo-nos em sua sala de estar e instantaneamente me senti como se estivesse no banco dos réus. Davi e Isabela sentaram-se no sofá Nefê, à minha frente. Uma frente unida e tudo. As crianças não estavam à vista. Onde estão Laura e Lucas? Perguntei. Estão na casa da mãe da Isabela, disse Davi. Achamos que esta conversa deveria ser apenas entre adultos. Adultos. Como se eu não me qualificasse. Isabela inclinou-se para a frente com uma expressão séria, mas preocupada, como uma assistente social prestes a dar uma má notícia. Helena, estivemos pensando muito em nossa conversa do outro dia, sobre sua situação financeira. O que tem ela? Bem, continuou ela, estamos preocupados que você não esteja pensando em dinheiro com a mesma clareza de antes. É completamente normal em pessoas da sua idade. Pessoas da minha idade. Davi interveio, tentando suavizar as palavras de sua esposa. Mãe, o que a Isabela quer dizer é que administrar as finanças pode ser avassalador, quando se está lidando com o luto e morando sozinha pela primeira vez. Eu administro o dinheiro há 42 anos sem problemas. Mas isso foi com a ajuda do pai, disse Isabela com um tom paciente, como se estivesse explicando algo a uma criança. Agora ele é tudo com você, e notamos alguns padrões preocupantes. Padrões. Senti minha mandíbula se apertar. Que padrões? Isabela pegou um caderninho. Aparentemente, ela vinha fazendo anotações sobre minha vida. Bem, por exemplo, na semana passada, quando você ligou pedindo dinheiro para receitas, uma pessoa responsável teria orçado as despesas médicas. Eu tinha o dinheiro, só não queria dirigir meu carro quando estava fazendo barulho. Mas em vez de resolver o problema do carro, você nos pediu dinheiro. Isso mostra pouca capacidade de resolver problemas.
Pouca capacidade de resolver problemas. Eu tinha 64 anos, não 14. E depois tem suas compras. Ela continuou folheando suas anotações. Davi percebeu que você está comprando comida demais e deixando estragar. Isso sugere que você não está mais processando as quantidades corretamente. Eu comprei um pote extra de iogurte. Não é só o iogurte, mãe, disse Davi. E ouvi-lo concordar foi como uma facada no peito. É um padrão de erros de cálculo. Erros de cálculo sobre minhas próprias necessidades de supermercado. Isabela mal estava começando. Também estamos preocupados com suas decisões em casa. Você mantém a temperatura muito alta, deixa as luzes acesas, toma decisões que sugerem que não está considerando plenamente as implicações financeiras. Eu mantenho minha casa a 22 graus porque me sinto confortável com 22 graus. Mas, Helena, isso é um desperdício. Quando se tem uma renda fixa, cada real conta. Renda fixa? Ela disse isso como se eu recebesse assistência social. Acreditamos, disse Davi, olhando para sua esposa em busca de apoio, que poderia ser útil para você receber ajuda com essas decisões, apenas até você se recuperar. Que tipo de ajuda? O sorriso de Isabela era particularmente radiante. Bem, eu andei pesquisando, e existem serviços maravilhosos para idosos que precisam de ajuda com planejamento financeiro e tomada de decisões diárias. Idosos que precisam de ajuda. Eu estava começando a entender aonde isso estava indo. Você quer dizer uma cuidadora? Não exatamente uma cuidadora, disse ela rapidamente, mas como um serviço de gerenciamento de vida. Alguém que poderia te ajudar a criar orçamentos, fazer listas de compras e até mesmo organizar suas contas para que você não atrase os pagamentos. Eu nunca atrasei um pagamento na minha vida. Ainda não, disse ela docemente. Mas o luto afeta as pessoas de maneiras diferentes, e às vezes os efeitos não são notados imediatamente. Davi assentiu com seriedade. Só queremos ter certeza de que você está protegida, mãe, que não cometa erros graves enquanto se adapta à vida sem o pai. Erros graves, como comprar um iogurte extra. Que tipo de erros te preocupam? Isabela trocou um olhar com Davi e depois pegou outra folha de papel. Bem, por exemplo, nos preocupamos com você morando sozinha naquela casa. É muito espaço para uma pessoa e os custos de manutenção. Minha casa está quitada. Sim, mas ainda há impostos sobre a propriedade, serviços públicos e manutenção. Calculamos que você poderia economizar pelo menos R$ 4.000 por mês se mudando para uma boa comunidade para idosos. Uma comunidade para idosos, aos 64 anos. Esses lugares são maravilhosos, continuou ela com entusiasmo. Eles cuidam de toda a manutenção, oferecem refeições, oferecem atividades. Você teria muito menos com que se preocupar. Eu gosto de me preocupar com minha própria vida. Davi inclinou-se para a frente. Mãe, só estamos tentando ajudar. Vemos que você está passando por momentos difíceis. Eu não estou com problemas. Mas você ligou pedindo dinheiro? Davi, eu pedi R$ 50 uma vez. A voz de Isabela voltou a adquirir aquele tom condescendente. Helena, não se trata da quantia, se trata do padrão. Primeiro são R$ 50 para receitas, depois pode ser ajuda com uma conta de luz. Depois, talvez você atrase os impostos da propriedade. Eu não estou atrasando nada. Ainda não, disse ela, mas queremos evitar que isso aconteça. Olhei para os dois, percebendo o que realmente estava acontecendo. Não era preocupação, era uma tomada de controle. Eles estavam tentando me convencer, e possivelmente a si mesmos, da minha incompetência para que pudessem intervir e gerenciar minha vida. Vocês já viram essas residências para idosos? Perguntei. Isabela se animou. Na verdade, sim. Há um lugar adorável chamado Recanto do Pôr do Sol a uns 20 minutos daqui. Fizemos um tour na semana passada. Vocês visitaram uma casa de repouso para mim sem me perguntar? Não é uma casa de repouso, disse Davi rapidamente. É uma vida independente com serviços de apoio. Só queríamos ter opções prontas, acrescentou Isabela. Marcamos uma visita para você na semana que vem, só para ver o que você acha. Eles haviam marcado uma visita para mim. Sem me perguntar, levantei-me lentamente, com as mãos tremendo de raiva. Deixe-me ver se entendi. Vocês acham que sou incompetente para administrar meu próprio dinheiro, minha própria casa, minhas próprias compras?
Vocês querem que eu me mude para uma residência para idosos e que estranhos me ajudem a tomar decisões sobre minha vida? Mãe, não é isso. E vocês já começaram a fazer arranjos sem me consultar. A máscara de Isabela escorregou um pouco. Helena, você está sendo dramática. Estamos tentando te ajudar. Me ajudar com o quê, exatamente? Com aceitar a realidade, disse ela, com a voz mais aguda. Você é uma viúva idosa com recursos limitados. Este é o tipo de decisão que viúvas idosas têm que tomar. Uma viúva idosa com recursos limitados. Olhei para meu filho, o menino que eu criei para ser gentil, atencioso, independente. Davi, você concorda com sua esposa? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Acho que todos nós queremos o melhor para você. E você acha que o melhor para mim é renunciar à minha independência? Acho que o melhor para você é ser realista sobre sua situação. Minha situação. Como se ter enviuvado me tornasse automaticamente incapaz de raciocinar. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Aonde você vai? Perguntou Isabela. Virei-me para vê-los, os dois sentados em seu sofá caro, em sua casa perfeita, tão certos de que sabiam o que era melhor para mim. Estou indo para casa, eu disse. Para minha casa, que é grande demais para mim, onde vou colocar a temperatura do jeito que eu gosto e comprar todo o iogurte que eu quiser. Helena, você está exagerando. Não, Isabela. Estou reagindo de forma totalmente apropriada ao ser tratada como se fosse senil. Ao alcançar a maçaneta da porta, ouvia dizer algo que gelou meu sangue. É exatamente disso que estamos falando, Davi. Ela não consegue nem ter uma conversa racional sobre seu futuro. Talvez devêssemos considerar outras opções. Outras opções. Caminhei até meu carro sob a garoa, com as mãos trêmulas enquanto lutava com as chaves. Outras opções. O que isso significava? Interdição judicial. Que me declarassem incompetente. Pela primeira vez, desde que todo esse pesadelo começou, senti medo genuíno. Mas enquanto dirigia para casa, o medo se transformou em algo completamente diferente. Uma fúria fria e calculada. Eles achavam que eu era uma velhinha indefesa sem opções. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. O convite para o jantar chegou exatamente uma semana após a intervenção deles. A voz de Davi ao telefone era cuidadosamente neutra, mas eu podia ouvir Isabela dando-lhe dicas ao fundo. Mãe, adoraríamos te convidar para jantar na sexta-feira à noite. As crianças têm perguntado por você. Isso era mentira. Se Laura e Lucas tivessem perguntado por mim, eles teriam ligado. Eles sempre ligavam. Qual é a ocasião? Nenhuma ocasião, apenas um jantar em família. Isabela está fazendo rosbife. Rosbife. Minha receita de rosbife, a que ensinei a ela quando se casou com Davi e fingiu que se importava com as tradições familiares. Eu quase disse não. Meu instinto me dizia que era outra emboscada, mas eu precisava ver até onde eles estavam dispostos a levar essa farsa. E eu sentia uma falta imensa dos meus netos. A que horas? Às 6:30. E mãe, talvez se arrume um pouco. Vamos convidar outras pessoas também. Outras pessoas. Meu estômago se revirou. Quem? Apenas alguns amigos. Pessoas que se importam com você. Desliguei, sabendo que isso seria pior do que eu pensava. Na sexta-feira à noite, escolhi minha roupa com cuidado, um vestido azul marinho que Leonardo sempre amou, um par de brincos de pérola que foram da minha mãe e minha aliança de casamento. Eu queria parecer a mulher competente e digna que eu era, não a ingênua que eles estavam tentando pintar. A casa de Davi e Isabela estava cheia de atividade quando cheguei. Através das janelas, vi mais pessoas do que o habitual se movendo lá dentro. Meu coração acelerou. Isabela abriu a porta com um vestido de coquetel preto, elegante demais para um jantar em família. Seu sorriso era brilhante e frio. Helena, você está linda. Entre, entre. A sala estava cheia de pessoas que eu mal reconhecia. Uma mulher de meia idade, em um terninho de negócios, estava de pé junto à lareira. Um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil estava sentado no sofá com uma pasta de couro no colo. Davi pairava perto da cozinha, com o olhar perdido, e em um canto, mal visíveis, estavam Laura e Lucas, olhando para seus tablets, claramente instruídos a ficarem quietos enquanto os adultos cuidavam de assuntos importantes. Helena, a voz de Isabela tinha
aquela alegria profissional que me deu arrepios. Gostaria de te apresentar algumas pessoas que estão aqui para nos ajudar esta noite. Nos ajudar. Não me ajudar. Nos ajudar. A mulher de terninho deu um passo à frente com um sorriso agressivo. Senhora Albuquerque, sou Catarina Valente, das Soluções Vida Plena. Davi e Isabela me falaram muito sobre a senhora. Soluções Vida Plena. Eu nunca tinha ouvido falar deles, mas só o nome me deu vontade de sair correndo. O homem com a pasta se levantou. E eu sou o Dr. Ricardo Fontes. Sou um psiquiatra geriátrico especializado em ajudar famílias a lidar com transições difíceis. Um psiquiatra. Eles haviam trazido um psiquiatra para o jantar. Olhei ao redor, a compreensão amanhecendo como um sol frio. Isso não era um jantar. Era uma intervenção. Uma tentativa formal e orquestrada de me convencer da minha incompetência mental. Por favor, sente-se. Catarina apontou para uma cadeira que estava posicionada em frente a todos, como a cadeira de um réu. Permaneci de pé. Acho que houve um mal-entendido. Fui convidada para jantar com minha família. Bem, vamos comer mais tarde, disse Isabela alegremente. Mas primeiro, achamos que seria bom ter uma conversa sobre seu futuro com orientação profissional. O Dr. Fontes abriu sua pasta. Senhora Albuquerque, seu filho e sua nora expressaram algumas preocupações sobre sua capacidade de viver de forma independente. Eles estão preocupados com sua segurança e sua capacidade de tomar decisões. Minha capacidade de tomar decisões. Catarina interveio suavemente. Não há nada do que se envergonhar. Muitas pessoas na sua idade experimentam algum declínio cognitivo após a perda de um cônjuge. É perfeitamente normal. Normal. Lá estava aquela palavra novamente. O que exatamente vocês acham que está errado com minha cognição? O Dr. Fontes consultou suas anotações. Bem, entendo que você tem tido dificuldades para administrar suas finanças, que tem tomado decisões ruins sobre as despesas domésticas e que tem mostrado sinais de confusão com tarefas cotidianas básicas. Olhei para Davi, que observava seus sapatos como se eles guardassem os segredos do universo. Davi, foi isso que você disse a eles? Ele finalmente levantou o olhar com o rosto corado. Mãe, só estamos preocupados. Responda à pergunta. Foi isso que você disse a eles? Isabela interveio antes que ele pudesse responder. Helena, sente-se, por favor. Você está ficando agitada e é exatamente isso que nos preocupa. Não estou agitada, estou com raiva. Há uma diferença. Catarina anotou em sua prancheta. De fato, anotei que minha raiva era um sintoma a ser documentado. Senhora Albuquerque, a voz do Dr. Fontes era gentil, profissional e condescendente. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas simples para obter uma avaliação de base do seu estado mental atual. Meu estado mental atual é que estou furiosa por ter sido emboscada na sala de estar do meu filho por estranhos que acham que sou senil. Poderia me dizer em que ano estamos? Eu o encarei. Sério? Apenas me acompanhe. Que ano é? É 2024. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu não sofro de demência. Isabela fez um pequeno barulho de frustração. Viu? É isso que queremos dizer. Ela fica na defensiva com perguntas simples. Eu fico na defensiva quando sou tratada como incompetente. O Dr. Fontes tentou novamente. Senhora Albuquerque, pode me dizer quanto dinheiro você tem na sua conta corrente? Agora estávamos chegando ao ponto. Por quê? Porque sua família está preocupada que você não tenha uma compreensão clara de sua situação financeira. Olhei ao redor e vi esses abutres circulando o que eles achavam que era uma velhinha indefesa. Catarina fazia anotações. O Dr. Fontes me observava como se eu fosse uma amostra sob um microscópio. Isabela vibrava de expectativa. E Davi, meu filho, meu bebê, o menino que eu amei, protegi e pelo qual me sacrifiquei, estava permitindo que isso acontecesse. Minha situação financeira não é da sua conta, eu disse em voz baixa, mas é da nossa conta. Isabela interveio. Porque quando você não pode mais cuidar de si mesma, torna-se responsabilidade de Davi, nossa responsabilidade. Quando eu não posso cuidar de mim mesma, Helena, você me ligou para pedir R$50. Você não pode consertar seu carro. Você tem dificuldade para comprar comida. Esses são sinais de que você precisa de ajuda. Catarina assentiu com compreensão.
A Soluções Vida Plena é especializada em ajudar famílias a fazer a transição de seus entes queridos para ambientes de cuidado adequados. Encontramos uma comunidade adorável que seria perfeita para você. A mesma casa de repouso que vocês visitaram sem minha permissão. Não é uma casa de repouso, disse Davi desesperadamente. É uma residência assistida. Você teria seu próprio apartamento, mas com serviços de apoio. Serviços de apoio. Como alguém para controlar meu dinheiro? O Dr. Fontes inclinou-se para a frente. Senhora Albuquerque, você entende por que sua família está preocupada com você morando sozinha? Porque eles acham que sou incompetente. E você acha que as preocupações deles podem ser válidas? Eu o encarei por um bom tempo. Este homem que não me conhecia, que não sabia nada sobre minha vida, exceto o que Davi e Bibi Isabela lhe contaram, estava me pedindo para concordar com minha incompetência mental. Não, eu disse simplesmente. Eu não acho. Catarina suspirou. Senhora Albuquerque, a negação é muito comum nessas situações, mas o fato de você não conseguir ver os problemas que sua família descreve pode ser, em si, um sintoma de declínio cognitivo. Um dilema. Se eu concordasse que era incompetente, eu era. Se eu discordasse, era prova da minha incompetência. O que vocês propõem exatamente? Perguntei. Os olhos de Isabela se iluminaram. Bem, consideramos as opções legais. Opções legais? Perguntou Davi finalmente. Mãe, em Minas Gerais, se alguém não pode cuidar de si mesmo, sua família pode solicitar esta interdição. A sala ficou em silêncio. Até Laura levantou o olhar de seu tablet. Interdição. Eles estavam falando em me declarar legalmente incompetente. Vocês querem tirar meus direitos legais? Queremos te proteger, disse Isabela, mas seus olhos eram frios como gelo, de tomar decisões que poderiam te prejudicar. Levantei-me lentamente, com a bolsa apertada nas mãos. Acho que agora entendo. Mãe, por favor. Não, Davi, eu entendo perfeitamente. Olhei para todos os presentes. Vocês decidiram que sou incompetente. Vocês procuraram profissionais para apoiar sua decisão. Vocês pesquisaram o processo legal para tirar meus direitos. Vocês escolheram onde querem que eu viva. Estamos tentando te ajudar, disse Catarina. Não, vocês estão tentando me controlar. Há uma diferença. Caminhei em direção à porta, mas a voz de Isabela me parou. Helena, se você sair daqui esta noite, não teremos outra escolha a não ser seguir em frente com o pedido de interdição, para sua própria segurança. Virei-me para encará-la. Você está me ameaçando. Estou te avisando. Se você não cair em si, se não aceitar ajuda, teremos que recorrer à justiça. Olhei para meu filho uma última vez. Davi, você concorda? Ele estava chorando, mas assentiu. Sinto muito, mãe. Não posso ver você se destruir. Me destruir, vivendo na minha própria casa e comprando minhas próprias compras. Caminhei até onde Laura e Lucas estavam sentados. Minha neta me olhou com olhos confusos e assustados. Tchau, vovó, ela sussurrou. Tchau, querida. Enquanto me dirigia à porta, ouvi o Dr. Fontes dizer a Davi, você está fazendo a coisa certa. Às vezes, as famílias precisam tomar decisões difíceis. Decisões difíceis. Dirigi para casa em meio a lágrimas, com as mãos trêmulas no volante. Quando cheguei à minha casa quitada, que supostamente era grande demais para mim, fiquei sentada no carro por um bom tempo, olhando para a porta da frente. Eles queriam tirar meus direitos legais, queriam me internar em uma residência, eles queriam controlar meu dinheiro, minhas decisões, minha vida, tudo porque acreditavam que eu era uma viúva indefesa, sem recursos nem opções. Saí do carro e caminhei em direção à porta da minha casa, com as chaves firmes na mão pela primeira vez em semanas. Era hora de eles entenderem o quão errados estavam. Uma vez dentro de casa, fui direto para o quarto e abri o cofre de Leonardo. Os extratos bancários e as carteiras de investimento pareciam brilhar à luz do poste da rua. 41.247.000 reais. Peguei meu telefone e liguei para Roberto Campos. Roberto, é a Helena Albuquerque. Preciso que você faça algo para mim na segunda-feira de manhã, logo cedo. Claro, senhora Albuquerque. Em que posso ajudar? Quero comprar uma casa, algo que se destaque. Que tipo de declaração? Sorri pela primeira vez em semanas.
do tipo que mostra que eles escolheram a mulher errada para mexer. Na segunda-feira de manhã, às 8h30 em ponto, eu estava sentada no escritório de Roberto Campos, observando-o navegar pelos anúncios de imóveis de luxo na tela de seu computador. O sol entrava pelas janelas do chão ao teto de seu escritório no centro de Belo Horizonte, iluminando os documentos espalhados sobre sua mesa de mogno. Documentos que mudariam tudo. Senhora Albuquerque, preciso perguntar, disse Roberto, levantando o olhar da tela com preocupação. A senhora tem certeza? Comprar uma casa de 6 milhões de reais é uma decisão importante, especialmente tão logo após o falecimento de seu marido. Endireitei os ombros. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele me observou por um momento e assentiu. Bem, vamos ver o que está disponível. A primeira propriedade que ele me mostrou foi uma bela casa colonial no Belvedere, um dos bairros mais prestigiados de Belo Horizonte. 5 quartos, 4 banheiros, garagem para 3 carros e um quintal que parecia ter saído de uma revista. Esta acabou de entrar no mercado, disse ele. Está em excelentes condições. Há ótimas escolas por perto. Perfeito, interrompi. Eu fico com ela. A senhora não quer ver primeiro? Roberto, confio no seu julgamento. Se você diz que é perfeita, é perfeita. Ele piscou. Senhora Albuquerque, estamos falando de uma compra à vista. 6 milhões de reais. Eu entendo. E a senhora quer fechar o negócio o mais rápido possível? Esta semana? Se possível. Ele balançou a cabeça, maravilhado, mas começou a fazer ligações. Ao meio-dia, eu havia comprado uma casa 3 vezes maior que a minha, em um bairro onde Davi e Isabela nunca poderiam sonhar em morar. Mas a casa era apenas o começo. Nos 3 dias seguintes, tornei-me uma mulher com uma missão. Contratei a melhor empresa de mudanças de Belo Horizonte para embalar minha antiga casa com cuidado e profissionalismo. Como se estivessem transportando objetos de valor, em vez de meus modestos pertences. Comprei um sedã Mercedes novo, nada ostensivo, apenas algo confiável e elegante, que nunca faria ruídos misteriosos. Abri contas nas lojas mais exclusivas do bairro de Lourdes, do tipo de lugar onde eles lembram seu nome e te trazem champanhe enquanto você faz compras. Mas o mais importante, contratei Sara Pimentel, a melhor advogada de planejamento patrimonial de Minas Gerais. Senhora Albuquerque, disse Sara durante nossa consulta, a tentativa de sua família de solicitar a interdição é, na melhor das hipóteses, legalmente questionável. É evidente que a senhora é competente. Você está gerenciando bem seus assuntos e não fez nada que sugira que precisa de um curador. Mas eles ainda tentarão. As pessoas tentam todo tipo de coisa quando acham que há dinheiro envolvido. A chave é garantir que eles entendam que suas suposições estão completamente erradas. Na sexta-feira de manhã, eu estava dando os últimos retoques na minha nova casa quando a campainha tocou. Através da porta de vidro bisotado, pude ver o BMW de Davi na minha entrada circular. Abri a porta com uma blusa de seda creme e calças de alfaiataria. Eu era a mulher de sucesso que sempre fui, mas que nunca me permitiram mostrar. Davi estava na minha porta, de boca aberta, olhando para o hall de mármore atrás de mim, o lustre de cristal no teto e a ampla escadaria que subia em curva para o 2º andar. Mãe! Sua voz era apenas um sussurro. Olá, Davi. Entre. Ele entrou como se estivesse entrando em um museu, com os olhos arregalados, enquanto admirava os móveis elegantes, as obras de arte originais nas paredes, as flores frescas em vasos caros. Eu não entendo. Que tal? Quer um café? Tem uma mistura etíope deliciosa. Ele me seguiu até a cozinha, atordoado. A cozinha era uma obra-prima, com bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração, com uma copa com vista para o quintal impecável. Servi café em xícaras de porcelana e fiz um gesto para que ele se sentasse na ilha de granito. Mãe, preciso que você me explique isso. Como você conseguiu pagar por esta casa? Tomei um gole de café. Seu pai era um homem muito sábio, Davi. O que você quer dizer? Ele investiu nosso dinheiro por 40 anos. Ele investiu cada real que nos sobrava, com muito cuidado, de forma muito conservadora, com muito sucesso. Davi empalideceu. De quanto dinheiro estamos falando? Basta. Mãe, preciso de um número.
Larguei a xícara e olhei para meu filho. Olhei para ele de verdade. Ele tinha 32 anos, bonito como seu pai, mas havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto, um olhar calculista que me lembrou desconfortavelmente de sua esposa. Por que você precisa de um número, Davi? Porque nós... Ele lutava para encontrar as palavras. Porque estávamos preocupados que você não tivesse dinheiro suficiente para viver. Você estava. Sim, por isso queríamos que você se mudasse para uma residência assistida. Porque pensávamos que você precisava de ajuda com suas finanças. Pensávamos que o pai não tinha te deixado muito. Seu pai me deixou tudo o que eu poderia precisar. Davi passou as mãos pelo cabelo, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Mas você pediu R$ 50 a Isabela. Você disse que seu carro estava fazendo barulho. Parecia que você estava com dificuldades. Eu pedi a Isabela para ver que tipo de pessoa ela realmente era, e descobri exatamente o que precisava saber. Ele ficou completamente pálido. O que você quer dizer? Quero dizer que sua esposa me mostrou que não me respeita, que não tem bondade, que não tem a menor decência humana. Quando alguém te pede R$ 50, Davi, você dá. Você não os humilha, não os chama de preguiçosos, não lhes diz para arranjar um emprego. Ela só estava frustrada. Ela foi cruel, e você a deixou ser cruel. Davi encarou sua xícara de café. Mães, se você sempre teve dinheiro, por que não nos contou? Porque seu pai me avisou para não fazer isso. Ele disse que o dinheiro muda as pessoas, traz à tona o pior delas. Ele queria que eu visse quem me amaria por quem eu sou. E quem apenas amaria o que eles achavam que eu poderia lhes dar. E eu descobri. Ficamos sentados em silêncio por um bom tempo. Lá fora, um jardineiro podava as sebes. O som de suas tesouras, um ritmo constante, contrastava com a tensão na sala. Quanto, mãe? A voz de Davi havia se acalmado. Quanto dinheiro o pai te deixou? Observei seu rosto, procurando algum traço do menino que subia no meu colo quando tinha pesadelos, que me fazia cartões do Dia das Mães com as próprias mãos, que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo, o suficiente para que eu nunca mais precise de nada de ninguém. Seu telefone vibrou. Ele olhou e viu o nome de Isabela na tela. Ela está se perguntando onde você está, não é? Como você soube? Porque eu sei exatamente do que se trata. Davi, você veio aqui para ver se eu realmente tenho dinheiro, para poder informar sua esposa. Isso não é verdade. É? Ele não conseguia me olhar nos olhos, o que foi resposta suficiente. Seu pai me deixou R$ 40 milhões, eu disse em voz baixa. A xícara de café de Davi bateu na bancada de mármore com um estalo seco. O café espirrou por toda parte, mas ele não pareceu notar. 40 milhões? 41,2 milhões, na verdade, desde o mês passado. Meu Deus, mãe, R$ 40 milhões. Linguagem. Davi levantou-se de um salto, caminhando até a janela que dava para meu novo quintal. R$ 40 milhões, e você nos deixou acreditar que estava na miséria. Eu deixei vocês me mostrarem quem vocês realmente eram. Estávamos tentando te ajudar. Você estava tentando me controlar. Há uma diferença. Ele se virou, com o rosto vermelho de raiva. Você tem ideia do que passamos? O estresse, a preocupação, o tempo que passamos tentando descobrir como cuidar de você. Cuidar de mim ou cuidar dos meus bens? Não é justo, é? Você trouxe um psiquiatra para a sua casa, Davi. Você falou em ter interdição. Você queria tirar meus direitos legais. Porque acreditávamos que você precisava de proteção. De quê? De viver na minha própria casa, de comprar minhas próprias compras, de manter meu termostato a uma temperatura agradável. Ele não tinha resposta para isso. Preciso ligar para a Isabela, disse ele finalmente. Claro que precisa. Ele saiu para fazer a ligação, mas eu o vi pela janela da cozinha, gesticulando descontroladamente enquanto falava. Quando ele voltou, sua expressão era completamente diferente, fria e calculista. Mãe, precisamos conversar sobre isso com lógica. De acordo? R$ 40 milhões é muito dinheiro, mais do que você poderia gastar, e você não está ficando mais jovem. Aí estava o verdadeiro Davi, aquele que sua esposa havia cultivado o tempo todo. O que você sugere? Sugiro que talvez seja a hora de pensar na família, nos fundos para essa faculdade de Laura e Lucas, em criar fundos fiduciários, garantir que o dinheiro esteja protegido. Protegido de quê?
de erros, de pessoas que poderiam tentar se aproveitar de você. Eu quase ri. Pessoas como quem, Davi? Não sei, golpistas, consultores financeiros que talvez não se preocupem com seus interesses. Mas você e a Isabela se preocupariam. Claro que sim, somos família. Família. A palavra me soou amarga. Agora, deixe-me te perguntar uma coisa, Davi. Se eu não tivesse te contado sobre o dinheiro, o que teria acontecido na próxima semana? Ele parecia confuso. O que você quer dizer? Você estava buscando a interdição. Qual era o próximo passo? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Tínhamos uma audiência no tribunal na terça-feira. E se o juiz tivesse concedido a interdição? Nós nos certificaríamos de que você estivesse segura e cuidada, na residência assistida que vocês escolheram para mim. Sim. E quem teria controlado minhas finanças? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Nós teríamos, disse ele finalmente, todas as minhas finanças, incluindo o dinheiro que vocês nem sabiam que existia. Ele percebeu aonde eu estava indo. Mãe, não é por isso que... Sim, é, Davi, é precisamente por isso. Vocês pensavam que eu era uma viúva indefesa com recursos limitados, então decidiram tomar o controle desses recursos limitados. Agora, descobrem que os recursos não são tão limitados e de repente querem protegê-los. Você está distorcendo isso. Estou? Meu telefone tocou. O nome de Isabela apareceu na tela. Atenda, disse Davi. Ela quer falar com você. Recusei a chamada. Tocou de novo, imediatamente. Mãe, fale com ela. Por quê? Porque ela é minha esposa, porque ela é a mãe dos seus netos, porque somos família. Atendi a chamada no terceiro toque. Helena, a voz de Isabela, era completamente diferente de como ela havia falado comigo antes. Doce, quase suplicante. Helena, querida, Davi me contou sobre sua herança. Que notícia maravilhosa, não é? Claro que é. Estamos muito felizes por você e sentimos muito se interpretamos mal sua situação. Interpretaram mal. Pensávamos que você estava com problemas financeiros. Só estávamos tentando ajudar. Me chamando de velha preguiçosa. Silêncio. Helena, eu estava tendo um dia ruim. Disse coisas que não queria dizer, mas somos família. E a família se perdoa, não é? A família se perdoa. Mas a família também não tenta roubar os direitos legais uns dos outros. Isabela, o que você achava que aconteceria se a interdição fosse aprovada? O que você quer dizer? Quero dizer, quem você achava que controlaria meu dinheiro? Nós nos certificaríamos de que você tivesse tudo o que precisava. Os 40 milhões. Outro silêncio. Helena, podemos ir até sua casa? Podemos conversar sobre isso pessoalmente. Acho que houve um terrível mal-entendido. Olhei para Davi, que me observava com desespero. Não, eu disse simplesmente. Não acho que precisamos conversar. Mas, Helena, somos família. Não, Isabela, não somos. Desliguei e desliguei o telefone. Davi me olhou como se eu o tivesse esbofeteado. Mãe, você não pode simplesmente nos cortar assim. Observe-me. E quanto a Laura e Lucas? E seus netos? Isso me atingiu, mas mantive minha expressão firme. E eles? Você vai puni-los por nossos erros? Não estou punindo ninguém, Davi. Estou simplesmente escolhendo não estar perto de quem me trata mal. Podemos mudar. Isabela pode se desculpar como deve ser. Podemos consertar isso. Olhei para meu filho, este homem que criei, amei e pelo qual me sacrifiquei, e senti algo dentro de mim finalmente se libertar. Não, Davi, vocês não podem consertar isso. Porque não se trata de dinheiro ou de mal-entendidos. Trata-se de respeito, e uma vez que você mostra a alguém que não o respeita, não pode voltar atrás. Então é isso? Você vai simplesmente nos tirar da sua vida? Vou viver minha vida, pela primeira vez em décadas. Vou viver exatamente como quero viver. Ele se dirigiu à porta, depois se virou uma última vez. Isso não acabou, mãe. Sim, Davi, acabou. Depois que ele foi embora, sentei-me na minha bela cozinha nova, cercada por um luxo que nunca me permiti desfrutar, e senti algo que não sentia há meses. Paz. Pela primeira vez, desde a morte de Leonardo, eu estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, eu estava sentada na minha varanda envidraçada, lendo o Jornal da Manhã, quando ouvi a risada familiar de crianças no quintal ao lado.
Meus novos vizinhos, os Henderson, tinham 3 netos que os visitavam todo fim de semana, e sua alegria me lembrava como uma família deveria ser. Margarida se havia voado de Fortaleza para visitar e estava aninhada na cadeira em frente a mim, tomando café em uma das minhas xícaras de porcelana fina. Você parece feliz, Helena, disse ela, observando meu rosto. Verdadeiramente feliz. Estou feliz. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei nessa pergunta. Eu me arrependia de ter comprado esta casa? Não. Eu me arrependia de ter revelado a verdade sobre minhas finanças? Não. Eu me arrependia de ter cortado os laços com Davi e Isabela? Essa pergunta era mais complexa. Sinto falta de Laura e Lucas, eu disse. De verdade, sinto muita falta deles. Você teve notícias deles? Laura me ligou há 3 semanas. De alguma forma conseguiu meu novo número. Margarida arqueou uma sobrancelha. O que ela disse? Ela me perguntou por que me mudei sem avisar. Disse que sentia minha falta. E o que você disse a ela? Eu disse que às vezes os adultos têm desentendimentos e que eu precisava de um pouco de espaço para resolver as coisas. Mas também disse a ela que a amo muito e que isso nunca mudará. Que menina esperta. E quanto a Davi e Isabela? Larguei minha xícara de café e suspirei. Eles tentaram de tudo. Primeiro vieram os sentimentos de culpa. Telefonemas sobre como eu estava abandonando minha família, como Laura chorava por sua avó, como eles não entendiam por que eu estava sendo tão cruel. Cruel. Segundo Isabela, afastar-se da família por causa de dinheiro é a coisa mais egoísta que uma pessoa pode fazer. Margarida bufou. Que ironia! Vindo de alguém que tentou roubar seus direitos legais. Depois vieram os subornos. De repente, eles queriam me levar de férias, me convidar para jantar toda semana, me incluir em todas as suas atividades familiares. Isabela até se ofereceu para cozinhar meus pratos favoritos e trazê-los. Tarde demais, pouco demais. Exatamente. Depois vieram os advogados. Margarida quase se engasgou com o café. Advogados? Eles tentaram contestar minha competência novamente, alegando que eu estava tomando decisões financeiras irracionais. Eles apontaram a compra desta casa como evidência de capacidade mental diminuída. Como foi isso? Sorri, lembrando do rosto do advogado deles quando Sara Pimentel apresentou meu caso. Ficou claro que eu era completamente competente, que estava tomando decisões acertadas e gerenciando meus assuntos perfeitamente. O juiz indeferiu o pedido deles e os advertiu sobre assédio. Bom para você. A gota d'água foi quando eles apareceram aqui sem avisar no mês passado com Laura e Lucas. Margarida inclinou-se para a frente. Eles usaram as crianças. Eles trouxeram aqueles bebês à minha porta e disseram para eles perguntarem à vovó por que ela não os amava mais. A lembrança ainda me apertava o peito de raiva e dor. O que você fez? Convidei Laura e Lucas para entrar, dei-lhes biscoitos e leite e expliquei que os amava muito, mas que seus pais e eu tínhamos alguns problemas para resolver. Depois, saí e disse a Davi e Isabela que se eles usassem aquelas crianças como armas contra mim novamente, eu chamaria a polícia. Davi parecia envergonhado, mas Isabela balancei a cabeça. Isabela olhou para esta casa, olhou para meu carro na entrada, olhou para minhas roupas e eu pude vê-la calculando quanto dinheiro estava perdendo por não ter acesso a mim. Margarida ficou quieta por um momento. Você acha que Davi percebe o que perdeu? Acho que Davi está começando a entender que sua esposa não é quem ele pensava que ela era. Mas também acho que ele está envolvido demais para admitir. Meu telefone tocou, interrompendo nossa conversa. O identificador de chamadas mostrou um número que não reconheci. Alô? Senhora Albuquerque, sou Janete Medeiros, da Escola Primária Belvedere. Sou a professora da Laura. Meu coração deu um salto. Laura? Ela está bem? Ela está bem, mas estou ligando porque ela me pediu. Ela queria que eu te desse um recado. Que tipo de recado? Ela me pediu para te dizer que tem escrito cartas para você, mas a mãe dela não a deixa enviá-las. Ela queria que você soubesse que te ama e sente sua falta, e que espera que você esteja feliz em sua nova casa. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Ela realmente disse isso? Sim, ela também me pediu para dizer que tem guardado sua mesada porque quer te comprar um presente, mas não sabe seu endereço. Tive que pigarrear antes de poder falar. Você poderia lhe dar meu endereço discretamente? Acho que estaria tudo bem. Ela é uma menina muito madura, Sra. Albuquerque.
Ela entende mais do que seus pais pensam. Depois de desligar, Margarida me deu um lenço. Aquela menina te ama. Eu sei, e eu a amo aos dois. Então, o que você vai fazer? Dei voltas nessa pergunta o resto do dia. O que eu ia fazer? Eu não podia ter um relacionamento com meus netos e lidar com seus pais, mas também não podia fingir que o que Davi e Isabela haviam feito era aceitável. 3 dias depois, recebi minha resposta. A carta de Laura chegou na minha caixa de correio, escrita com sua caligrafia de 2ª série em cartolina roxa. Querida vovó Helena, espero que você goste da sua nova casa. Tenho certeza que é linda. Mamãe diz que você não quer mais nos ver, mas não acho que seja verdade. Acho que os adultos às vezes se confundem. Eu te amo muito. Posso te visitar um dia? Com amor, Laura. PS. Lucas manda um oi e sente falta dos seus biscoitos de chocolate. Fiquei na cozinha com aquela carta na mão e soube o que tinha que fazer. Liguei para Sara Pimentel. Sara, quero criar um fundo fiduciário para meus netos, mensalidades universitárias completas e dinheiro para pós-graduação se desejarem. Talvez algo para suas primeiras casas quando forem adultos. É um gesto adorável, senhora Albuquerque. Quanto você está pensando? 5 milhões para cada um. Isso é muito generoso. Você quer que os pais tenham algum controle sobre esses fundos? De jeito nenhum. O dinheiro vai diretamente para Laura e Lucas quando completarem 25 anos. Não para seus pais, nem para que eles administrem, apenas acesso direto. Posso configurar isso facilmente. E Sara, quero fazer mais uma coisa. O quê? Quero enviar uma carta a Davi e Isabela, explicando exatamente o que eles perderam quando decidiram me tratar como incompetente. 2 semanas depois, entreguei pessoalmente uma carta na casa de Davi e de Isabela. Não entrei nem falei com eles. Simplesmente a deixei na caixa de correio e fui embora. A carta era simples. Davi e Isabela, criei fundos fiduciários para Laura e Lucas que financiarão seus estudos universitários e lhes darão segurança financeira como adultos. Esses fundos são administrados de forma independente, e ninguém além de Laura e Lucas poderá acessá-los quando completarem 25 anos. Espero que entendam que esses fundos representam o que vocês poderiam ter compartilhado como família, se tivessem escolhido me tratar com respeito e bondade em vez de crueldade e manipulação. Sempre amarei meus netos, e eles sempre serão bem-vindos em minha vida quando tiverem idade suficiente para tomar suas próprias decisões sobre seus relacionamentos. Quanto a vocês dois, espero que encontrem a felicidade, mas também espero que aprendam que família não é sobre o que se pode tirar das pessoas. É sobre o que se dá a elas. Helena. Margarida ainda estava de visita quando Davi ligou naquela noite. Mãe. Sua voz era diferente, mais calma. Recebi sua carta. Bom. 5 milhões de reais para a educação das crianças. Eles são bons filhos, merecem um bom futuro. E nada para nós. O que você achava que merecia, Davi? Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Acho que agora entendo o que fizemos com você. Nós te tratamos como se fosse incompetente. Tentamos tomar o controle da sua vida. Estávamos errados. Sim, vocês estavam. Existe alguma maneira, alguma chance de você nos perdoar? Olhei pela janela para o belo jardim que eu havia feito, a vida que eu havia construído para mim, a paz que eu havia encontrado. Davi, eu não te odeio. Não odeio a Isabela. Mas perdoar não é o mesmo que esquecer, e a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Então não há chance de voltarmos a ser uma família. Nós ainda somos família, Davi. Simplesmente não podemos estar juntos agora. E Laura e Lucas sempre serão meus netos. Quando eles forem mais velhos, quando puderem decidir por si mesmos quem querem em suas vidas, estarei aqui. Isso pode levar anos. Eu tenho tempo. Depois que desliguei, Margarida nos serviu uma taça de vinho para cada uma. Como você se sente? Livre, eu disse, e era verdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, sou completamente livre. Livre para fazer o quê? Sorri, pensando em todas as possibilidades que me aguardavam. Livre para viajar sem pedir permissão a ninguém. Livre para gastar dinheiro em coisas que me fazem feliz. Livre para ajudar aqueles que realmente apreciam a ajuda.
livre para viver minha vida exatamente como eu escolher. E se Davi e Isabela mudarem, se eles realmente mudarem, então veremos. Mas eles terão que provar isso com o tempo, não apenas com palavras. Naquela noite, depois que Margarida foi para a cama, em um dos meus quartos de hóspedes, sentei-me no quintal sob as estrelas, pensando em Leonardo. Ele tinha sido tão sábio ao me alertar sobre dinheiro e famílias. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Mas ele também me deu algo mais valioso do que 40 milhões de reais. Ele me deu a chance de descobrir quem eu realmente era quando não tive que depender da aprovação de ninguém. Eu era mais forte do que jamais imaginei. Era mais corajosa do que jamais me permitiram ser. E, finalmente, era verdadeiramente feliz. 3 semanas depois, a segunda carta de Laura chegou. Querida vovó Helena, papai me contou sobre o dinheiro para a faculdade. Muito obrigada. Mamãe chorou quando soube, mas acho que eram lágrimas de felicidade. Eu ainda quero te visitar um dia. Talvez quando eu for mais velha, eu possa pegar um ônibus até sua casa. Eu te amo, Laura. PS. Estou aprendendo a fazer biscoitos de chocolate para quando eu for te visitar. Guardei a carta na minha caixa de joias, ao lado da aliança de casamento de Leonardo e das pérolas da minha mãe. As coisas mais importantes. Um dia, quando Laura tivesse idade suficiente para entender, eu lhe contaria toda a história. Eu explicaria que às vezes as pessoas que você ama te decepcionam, mas isso não significa que você pare de amá-las. Simplesmente significa que você se ama o suficiente para proteger sua própria paz. E um dia, talvez daqui a anos, poderia haver cura, poderia haver reconciliação, poderia haver uma maneira de voltarmos a ser uma família. Mas se não, tudo bem também, porque eu havia aprendido a lição mais importante de todas. Eu não precisava da permissão de ninguém para ser feliz. Eu era suficiente sozinha. O sol se punha sobre meu belo jardim, tingindo o céu de tons de rosa e dourado. Servi-me uma taça de vinho, coloquei uma música que Leonardo amava e dancei sozinha na minha cozinha. Eu era livre, era feliz e estava exatamente onde deveria estar. Agora, estou curiosa sobre vocês que ouviram minha história. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo semelhante? Comentem abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 histórias que são favoritas do canal e que, sem dúvida, irão surpreendê-los. Obrigada por assistir até aqui.